Bem, oi a todos, bom dia. Dando continuidade aos nossos vídeos, onde nós estamos falando sobre química aquática, hoje nós vamos dar um pequeno avanço no entendimento de constantes de equilíbrio. Nós falamos em vídeos anteriores como é que nós definimos constante de equilíbrio, como é que nós utilizamos as constantes de equilíbrio, apresentamos o conceito de constantes de equilíbrio, só que agora é necessário a gente dar um avanço. E esse avanço a gente vai fazer agora aprendendo a calcular constantes de equilíbrio. Mas lógico, né, antes de nós falarmos sobre o tema do nosso vídeo de hoje, sempre a nossa homenagem à nossa grande banda de estudo. Hoje a nossa homenagem nesse vídeo é a grande banda fundadora do thrash rock, Motorhead. E aí, puxa vida, o Lemmy faleceu em 2018, era o grande vocalista da banda. Uma banda icônica porque é um rock diferente, é um rock que surgiu a partir do punk rock, né? O punk rock influenciou muito na criação do thrash rock, né? Uma das grandes influências do Motorhead foram os Sex Pistols, foram os Ramones, e o Motorhead fez história, né? Pelo estilo agressivo como o Lemmy tocava baixo, pelo vocal um tanto quanto diferenciado, e a formação clássica da banda, Lemmy como vocalista e baixista, o Fast Eddie Clarke na guitarra, né? E o Animal Philp na bateria, fora de série. Então não deixem de escutar uma boa música, não deixem de curtir Motorhead, é uma banda que vale a pena escutar, muito legal. E na verdade, por que eu estou homenageando o Motorhead neste vídeo? Porque o Motorhead é um estilo de rock um pouco pesado, um pouco agressivo. Neste vídeo, nós vamos dar um avanço adicional no entendimento de constantes de equilíbrio. E normalmente é um assunto que não é coberto em cursos de graduação. Isso normalmente é abordado com um pouco mais de detalhe em cursos de pós-graduação que trabalham com química aquática. Então, esse vídeo nós vamos explicitar o seguinte: a gente viu nos vídeos que nós apresentamos na semana passada, por exemplo, a gente falou uma reação química qualquer. Vamos escrever uma reação química qualquer. A gente escreveu na semana passada e nós definimos que constante de equilíbrio é uma característica de uma reação reversível, reações reversíveis. E aí nós escrevemos, por exemplo, Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, como, por exemplo, reagentes. Czinho, Czão, dando origem a Dzinho, Dzão como produtos. É uma reação reversível, mas eu estou escrevendo desta forma. Eu estou escrevendo tendo A e B como reagentes e C e D como produtos. E aí o que nós fizemos? Nós apresentamos o conceito de constante de equilíbrio como sendo a concentração molar dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração molar dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Isso nós vimos e nós apresentamos na semana passada. Normalmente, quando nós fazemos cálculos dentro de problemas de química aquática, na grande maioria das vezes, essa constante de equilíbrio ela é conhecida. Seja porque ela é tabelada, seja porque eu conheço em qualquer bom livro de físico-química. Normalmente essas constantes de equilíbrio, elas são conhecidas. Eu conheço essas constantes de equilíbrio. Elas são, portanto, conhecidas. Qual é o nosso avanço hoje? O nosso avanço é a gente entender como é que eu consigo calcular essa constante de equilíbrio. Da onde que ela vem? E para isso, a gente precisa definir uma grandeza que nós chamamos energia livre de Gibbs. É um assunto que para a gente, nós que não somos químicos de formação, no meu caso, a minha formação, eu sou engenheiro civil e com a minha carreira feita na área de engenharia sanitária e ambiental, muitas vezes é difícil a gente entender determinadas grandezas termodinâmicas, suas aplicações. É difícil a gente entender o conceito de energia livre de Gibbs. Eu vou tentar trazer para vocês uma abordagem simplista, menos teórica,
mas que vai nos apresentar uma ferramenta aonde, no final desse vídeo, a nossa ideia é que vocês saibam calcular essas constantes de equilíbrio. Vocês saibam de onde elas, como que eu posso calculá-las. E aí nós vamos utilizar esse conceito de energia livre de Gibbs. E como é que nós vamos entender esse conceito de energia livre de Gibbs? Eu vou fazer uma analogia. Eu vou fazer uma analogia com a hidráulica, e a partir dessa analogia com a hidráulica, a gente vai entender o conceito de energia livre de Gibbs aplicado a uma reação química. Então imagina o seguinte, eu vou chamar a energia livre de Gibbs de ΔG. Eu vou indicar por ΔG. ΔG, para mim, é o que a gente chama de energia livre de Gibbs. Só que para a gente poder entender energia livre, para a gente poder entender esse conceito de energia livre de Gibbs aplicado a uma reação química, eu vou fazer uma analogia com um problema que é largamente estudado nos cursos de hidráulica. Que analogia que é essa? Eu vou colocar aqui no cantinho porque é melhor. Imagina o seguinte, vou fazer uma analogia com a hidráulica. Ou com mecânica dos fluidos, a hidráulica de uma forma geral. Uma analogia com a hidráulica. A gente muitas vezes estuda hidráulica, o famoso problema dos 2, 3 reservatórios. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um reservatório que apresenta, por exemplo, uma cota A, ele é ligado com um outro reservatório que está numa cota B por uma tubulação. Vamos admitir que essa cota seja conhecida, a cota em A, a cota em B sejam conhecidas, eu conheço a minha tubulação, conheço o diâmetro, eu sei que a cota no ponto A é maior do que a cota no ponto B, a figura indica, e eu sei que a consequência disso vai ser o escoamento. Ou seja, eu vou ter vazão passando do reservatório A para o reservatório B. Eu sei que isso acontece. Intuitivamente, eu sei que isso acontece. Nós temos aqui um nível de referência. Eu tenho aqui um nível de referência. E aí a pergunta, por que esse escoamento acontece? Por que eu tenho escoamento do ponto A para o ponto B? Eu tenho esse escoamento porque eu sei, em hidráulica, que a carga hidráulica no ponto A ela é maior do que a carga hidráulica no ponto B. Como a carga hidráulica no ponto A é maior do que a carga hidráulica no ponto B, eu sei que eu tenho energia disponível para gastar. O que é carga hidráulica? Lembrando, para aqueles que não têm familiaridade, carga hidráulica é uma somatória de 3 termos que compõem, 3 termos energéticos. É a cota, termo associado à pressão e um termo associado à cinética. Carga hidráulica é ZA, mais pressão em A dividido por ρg, mais VA ao quadrado sobre 2G. Ora, por que eu sei que a carga hidráulica no ponto A é maior do que a carga hidráulica no ponto B? Vamos escrever a carga hidráulica no ponto B. ZB mais PB sobre ρg mais VB ao quadrado sobre 2G. Pois bem, ambos os reservatórios estão submetidos à pressão atmosférica. Então, este termo é zero. Eu posso admitir que o termo cinético na superfície livre, ele é desprezível. Ele não é zero, mas ele é aproximadamente igual a zero. Então, o que acontece? A carga hidráulica no ponto A se resume à cota no ponto A. A carga hidráulica no ponto B se resume à cota no ponto B. E eu sei que ZA é maior do que ZB. Como a energia em A é maior do que a energia em B, eu vou ter escoamento. E o que vai acontecer? Se eu escrever a equação completa para esse sistema, eu escrevo que a carga hidráulica do ponto A é igual à carga hidráulica no ponto B, mais uma perda de carga entre A e B. Como a carga hidráulica é ZA, como a carga hidráulica é ZB, eu sei que ZA é igual a ZB mais a perda de carga entre A e B. Portanto, o que é a perda de carga entre A e B? É a cota em A menos a cota em B. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma energia
uma carga hidráulica maior do que em B. ZA é maior do que ZB. Eu sei que eu vou ter escoamento. E qual que é a consequência desse escoamento? Ele vai acontecer porque ele tem energia para gastar. Ou seja, eu tenho uma energia, eu vou chamar de uma energia livre para gastar. Eu tenho energia livre para ser gasta. E esta energia será gasta na forma de perda de carga. Ou seja, então por que o escoamento ele acontece? Porque tem perda de carga. E por que eu tenho perda de carga? Porque eu tenho energia livre para gastar. Eu tenho energia à disposição para gastar. E ela será gasta na forma de perda de carga. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha analogia. Agora eu vou transpor essa analogia para uma reação química. Deixa eu apagar aqui. Agora eu vou fazer a minha analogia para uma reação química. Vou escrever tudo de novo. Vamos admitir, vamos colocar uma barra aqui, porque aí eu consigo comparar uma coisa com a outra. Vamos admitir que eu tenho uma reação química e eu escrevo da seguinte forma. Azinho, azão, mais um Bzinho, Bzão. E eu vou escrever, é uma reação reversível, mas eu vou escrever desta forma. Eu vou escrever A e B como reagente e vou escrever C e D como produto. Por que essa reação ela acontece da forma como eu estou escrevendo? Porque de alguma forma eu tenho energia para gastar. Eu tenho que ter energia para gastar. Se eu não tiver energia para gastar, essa reação não acontece dessa forma. Ela não acontece. Ou seja, por que as reações químicas acontecem? Porque tem energia para gastar. Por que o escoamento acontece? Porque tem energia para gastar. Essa diferença de energia, nós chamamos essa energia de carga hidráulica, e essa diferença de carga hidráulica é perda de carga, eu tenho energia para gastar. Bom, como é que eu quantifico essa energia para ser gasta numa reação química? Por meio de um parâmetro, uma grandeza termodinâmica, uma propriedade termodinâmica, que nós chamamos de energia livre de Gibbs, que eu estou escrevendo como ΔG. E qual a importância da energia livre de Gibbs? O valor do ΔG, o ΔG como grandeza termodinâmica, ela é, portanto, uma propriedade termodinâmica, ela relaciona a primeira lei da termodinâmica e me relaciona com a segunda lei da termodinâmica. Para que uma reação possa acontecer, é lógico que eu não posso violar as leis da termodinâmica. Nós temos duas. Nós temos uma lei que está associada à energia e nós temos uma outra lei que está associada ao conceito de entropia. O que acontece? ΔG é definido como sendo ΔG, a energia livre de Gibbs, é igual a entalpia menos a temperatura associado, multiplicado pela entropia. Isso aqui é energia livre de Gibbs. ΔH é a entalpia. T é temperatura em Kelvin. E ΔS é entropia. Ou seja, a energia livre de Gibbs, ela tem o grande mérito de associar a primeira lei da termodinâmica associada à entalpia com a segunda lei da termodinâmica associada à entropia. E normalmente, se ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, normalmente ela está expressa numa condição padrão. Então, normalmente a gente coloca ΔG0, ΔH0, ΔS0. São valores que estão associados a padrão. Qual que é a unidade de ΔG? A unidade de ΔG, energia livre de Gibbs, ΔG, ΔG0, a unidade, ela é kilojoules por mol.
E aí, qual que é o conceito de ΔG? Vamos fazer uma figurinha. Qual que é o conceito de ΔG? Vamos imaginar esta reação química, onde eu escrevi A mais B dando origem a C mais D. De alguma forma, para que essa reação aconteça, ela tem que ter, num estágio inicial, vamos escrever aqui, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, dando origem a Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Ela está caminhando nesse sentido. De alguma forma, no seu estado inicial, eu tenho que ter um nível energético mais alto. Eu tenho que ter G2. Num instante inicial, em algum instante, eu tenho que ter uma condição energética tal que eu tenha energia para ser gasta. Eu vou chamar de G2. Eu sei que a reação ela vai caminhar para um estado energético mais baixo, G1. Ou seja, como G1 é menor do que G2, ou melhor, G2 é maior do que G1, eu tenho uma condição inicial onde eu tenho G2, tenho uma condição final onde eu tenho G1, e eu sei que este ΔG da reação vai ser uma condição final menos uma condição inicial. Eu vou ter G1 menos G2, ΔG. O que é isso? Esse G1 é o G no instante final, é a energia livre de Gibbs no final, menos uma energia livre de Gibbs no instante inicial. O que acontece? Se eu tenho energia para gastar, G2 é maior do que G1. Então o que acontece? Se eu tenho energia para gastar, a reação da forma como eu estou escrevendo, ela acontece. Então, o que vai acontecer com o ΔG da reação? Para a reação acontecer, ela tem que ser um ΔG negativo. Eu tenho que ter um ΔG negativo. Ou seja, o que acontece? Deixa eu apagar agora aqui. Agora vamos fazer as nossas elucubrações. Então, resumindo, para o escoamento acontecer, eu tenho que ter uma carga hidráulica maior e o escoamento vai acontecer de um ponto de carga hidráulica maior para um ponto de carga hidráulica menor. Para uma reação química acontecer, eu tenho que ter uma energia maior no início e menor no fim. Ou seja, eu tenho que perder energia. Esse G1 menos G2 é alguma coisa que me diz eu tenho uma perda de energia. Eu vou perder energia. Então, olha o que acontece. Vamos analisar agora uma reação química. Esta reação química que eu escrevi. Eu já fiz esse gráfico em vídeos anteriores, mas é bom a gente colocar. Vamos imaginar que eu tenho aqui as minhas concentrações no eixo dos Y e o tempo no eixo do X. No início, o que é que eu tenho? Eu tenho somente A e eu tenho somente B. Então vamos colocar, eu vou sair de A0 e eu vou sair, por exemplo, de B0. Ou seja, eu tenho concentrações iniciais. Eu sei que a concentração de C e D no início é 0. Mas o que vai acontecer? É uma reação química, reversível. Mas eu tenho A e B, eu não tenho C e D. O que vai acontecer? Qual é a tendência? O que vai acontecer com A em função do tempo? Deve acontecer isso.
que vai acontecer com B? Deve acontecer isso. O que vai acontecer com C? Bom, C vai sair do zero. Deve acontecer isso. O que vai acontecer com D? Bom, pode acontecer isso. Ou seja, isso aqui é D, isto aqui é C, isto aqui é B e isto aqui é A. O que acontece? Vamos admitir que aqui eu tenha um tempo característico, um índice C. O que acontece? Daqui para cá, para tempo menor do que esse tempo que chamei de crítico, a minha reação química não está em equilíbrio. Aqui é não equilíbrio. Por que eu não tenho equilíbrio? Porque as concentrações de A e B, C e D, elas estão variando. A partir de um certo tempo crítico, para tempo maior do que esse tempo crítico, aqui nós estamos numa condição de equilíbrio. Aqui o nosso sistema está em equilíbrio. E por que ele está em equilíbrio? Porque as concentrações de C e D, A e B permanecem inalteradas no tempo. Por que acontece isso aqui? Por que acontece isso? Porque de alguma forma, se você medir o G neste instante, neste tempo, isso aqui é um tempo inicial. Por exemplo, isso aqui é G2. E se eu medir neste outro tempo qualquer, aqui eu tenho G1. Então, este ΔG é G no final, G1, menos G2. Como G1 é menor do que G2, esse ΔG, portanto, ele é negativo. Então, o que acontece? Quando o ΔG é negativo, esse ΔG, eu tenho que presumir que é o ΔG da reação química. Quando esse ΔG da reação química ele for negativo, significa que a reação ela não está em equilíbrio. Como a reação não está em equilíbrio e esse ΔG é negativo, então eu sei que da forma como essa reação está escrita, reagentes A e B estão dando origem a C e D como produto. Quando a reação estiver em equilíbrio, não tem energia para gastar. Como não tem energia para gastar, aqui qualquer G2 é igual a G1. Então, ΔG é igual a zero. Quando o ΔG é igual a zero, isso aqui configura uma condição de equilíbrio. E quando o ΔG é menor do que zero, isso aqui configura uma condição de uma reação espontânea. Essa reação é espontânea da forma como ela foi escrita. A e B como reagente, dando origem a C e D como produto. Se porventura ΔG for maior do que zero, significa que a reação ela não é espontânea. Mas vamos falar uma coisa, espontânea. Não é que a reação não esteja acontecendo. Ela está acontecendo. Veja que ΔG maior que zero, eu defini alguém como reagente e alguém como produto. Não é que a reação não esteja acontecendo. Significa que ela não está indo de A para B, dando origem a C e D, mas ao contrário, ela está indo de C e D para A mais B. Ela está acontecendo, só que em sentido inverso. Isso faz com que o ΔG maior que zero, ele me indica, não é que a reação não esteja acontecendo,
Se ela não estiver acontecendo, ela está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, ΔG é igual a zero. O ΔG maior que zero significa que ela é espontânea. No caso, nesse sentido, se eu, por exemplo, eu calcular o meu ΔG e ele for, fazendo o cálculo, se ele for maior que zero, significa, não é que a reação não está acontecendo, ela está acontecendo de C e D dando origem a A e B. Ou seja, C e D é reagente, A e B é produto. Bom, mas aí vocês podem se perguntar o seguinte, bom, mas e daí? O que eu faço com tudo isso? Então, o que acontece? Quando a gente tem o problema de dois reservatórios, vou colocar aqui no cantinho, dá para ver. Nós temos o problema dos dois reservatórios que eu coloquei anteriormente. Eu tenho dois reservatórios ligados por uma tubulação. Eu tenho minha cota no ponto A, tenho minha cota no ponto B, e aí eu vou escrever a minha equação. Carga hidráulica no ponto A é igual a carga hidráulica no ponto B, mais perda de carga entre A e B. Quando eu vou calcular a carga hidráulica, eu preciso necessariamente definir uma referência, um nível de referência. E normalmente esse nível de referência é o nível do mar. Então, normalmente as cotas ZA e as cotas ZB, elas estão sempre referenciadas a um nível de referência. E esse nível de referência é nível do mar. Numa reação química, eu também preciso de uma referência. Numa reação química, eu também preciso de uma referência. Vamos escrever aqui. Eu preciso de uma referência. Vamos apagar e vamos escrever. Eu preciso necessariamente de uma referência. Deixa eu apagar aqui, vou deixar aquela figurinha. O que acontece? Numa reação química, vamos escrever de novo. Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, dando origem a Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Eu tenho uma referência. Eu tenho, por exemplo, um nível energético G2. Eu tenho um nível energético G1. Eu sei que se a reação é espontânea, G1 tem que ser menor do que G2, de tal forma que o meu ΔG, a minha energia livre de Gibbs, seja menor do que zero. Mas eu preciso de uma referência. Esta referência a gente chama de ΔG0. Eu preciso de uma referência. Esse G tem que ter associado a alguma referência. Esse G2 tem que estar associado a uma referência. Esse G1 tem que estar associado a uma referência. E esse ΔG0, essa referência, ela é sempre admitida para a pressão de 1 atmosfera, para a temperatura de 25 graus Celsius, e a concentração molar do meu produto é sempre 1 molar. Isso me permite calcular um certo ΔG0 de referência. O que é esse ΔG0 de referência? É uma entalpia de referência menos a temperatura vezes uma entropia de referência. O que eu preciso calcular é o G da reação num certo instante, para uma certa condição, e o G para uma segunda condição. Ah, como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Agora vamos partir para o que interessa. Na verdade, a grandeza ΔG, o ΔG, toda vez que eu calculo um ΔG de uma reação química, toda vez que eu calculo um ΔG, o meu ΔG, ele é, na verdade, a minha energia livre de Gibbs. Eu preciso calcular o ΔG da minha reação química. E o que é o ΔG da reação química? É o ΔG dos produtos,
ou seja, o meu G1, menos um certo ΔG dos meus reagentes. Então, toda vez que a gente calcula esse ΔG, ele tem que estar associado à minha reação química. Ele é uma grandeza associado à reação química. No entanto, o ΔG da reação química, ela é composta pelo ΔG dos seus produtos e o ΔG dos seus reagentes. Agora, o meu ΔG dos produtos, o ΔG dos reagentes, como é que eu posso calcular? Vamos calcular o ΔG dos produtos. O que é o ΔG dos produtos? Qual é o meu produto? É C e D. Então eu preciso multiplicar o seu coeficiente estequiométrico vezes o ΔG do meu composto C, mais o D vezes o ΔG do meu composto Dzão. Veja que isso aqui é quilojoules por mol. Isto aqui é uma grandeza, uma propriedade termodinâmica em quilojoules por mol. Então eu preciso multiplicar pelo coeficiente estequiométrico Czinho, pelo meu coeficiente estequiométrico Dzinho. Esse ΔG é o ΔG, é a energia livre de Gibbs do composto C. Isso aqui é a energia livre de Gibbs do meu composto D. Bom, qual que é o ΔG dos reagentes? O ΔG dos reagentes vai ser Azinho, ΔGA, vou colocar aqui ΔGA, mais Bzinho, ΔGB. E aí eu posso calcular o meu ΔG da reação química fazendo produtos menos reagentes. Só que esse ΔG tem que estar na condição em que a reação química se processa. E aí eu tenho uma referência, o ΔG0. E como é que eu calculo o ΔG em função do ΔG0? Todos os valores ΔG0, eles estão expressos como uma condição de referência, que a gente viu. E essa condição de referência é uma condição padrão. Temperatura 25 graus Celsius, pressão 1 atmosfera, concentração 1 molar. Só que as concentrações que nós temos nas nossas reações químicas não são 1 molar. Não é. As concentrações são diferentes. Então, o que eu conheço? Esse ΔG0, os valores de ΔG0, eles são tabelados. Eu conheço. Vou colocar, por exemplo, algumas espécies e o ΔG. Por exemplo, vou colocar aqui a espécie, e eu vou colocar aqui o valor do ΔG e algumas outras grandezas. Vou colocar aqui ΔH e vou colocar aqui ΔS. Normalmente, os valores de ΔG, os valores, as grandezas termodinâmicas, as propriedades termodinâmicas numa condição de referência, elas são conhecidas e são tabeladas e são função da espécie. Então, por exemplo, CO2 na fase gasosa, ela tem um valor de ΔG0, referência, ΔH0, referência, ΔS0, referência. Esse ΔG0 é quilojoules por mol. Entalpia é quilojoules por mol. E entropia na condição padrão é joules mol Kelvin. Mas esses valores são conhecidos. Por exemplo, para o CO2, isso aqui é menos 394,37 kJ por mol. E a entalpia? Menos 393,5 kJ por mol. E a entropia? 213,6 joules mol Kelvin. Outra espécie, água, meio aquoso, água,
Energia livre de Gibbs, condição padrão, menos 237,18 kJ por mol. Entalpia, menos 285,83 kJ por mol. Entropia, não vou me perder aqui, 69,91 joules por mol Kelvin. Ou seja, tudo que está na minha condição padrão, de alguma forma, eu conheço. Eu conheço. Ou seja, isso é conhecido. O ΔG0 é conhecido. Mas como é que eu consigo calcular o ΔG em função do ΔG0? Agora vem o nosso pulo do gato. Deixa eu apagar aqui. Então, como é que eu calculo? Como a minha condição dos meus produtos e reagentes numa reação química não é concentração de 1 molar, o ΔG de qualquer elemento químico, isso eu não consigo demonstrar para vocês. Eu vou ter que colocar como um postulado. O ΔG de um composto A, por exemplo, numa condição qualquer, ele é o ΔG do composto A numa condição padrão, é o ΔG0, mais RT, constante universal dos gases, vezes temperatura, vezes a concentração molar de A. Ln da concentração molar de A. Isto aqui é o ΔG, é a energia livre de Gibbs numa condição padrão. Esse ΔG é na condição como a reação química está se processando. O que eu preciso calcular é isto aqui, de tal forma que eu consiga calcular o ΔG da reação. Então, o que eu posso escrever? O que é o ΔG dos meus produtos? É Czinho vezes uma energia livre de Gibbs na minha condição real, condição da reação química. Então, o que é isso? É Czinho, que vai multiplicar um ΔG0, eu vou colocar 0 do meu composto C, mais RT, Ln da concentração molar de C. Mais o meu Dzinho, que vai multiplicar ΔG0 do meu composto D, mais RT, Ln da concentração molar de D. Isto aqui agora é o ΔG dos produtos. O que é o ΔG dos reagentes? Ora, é o Azinho, ΔG0 Azinho, mais RT Ln da concentração molar de A, mais Bzinho, que vai multiplicar o ΔG0 B, mais RT Ln da concentração molar de B. Agora, um pouco de álgebra. Eu quero calcular o ΔG da reação química, que é o ΔG dos produtos menos o ΔG dos reagentes. Eu vou agrupar um monte de coisa. Aqui vai aparecer Czinho vezes ΔG0C, mais Dzinho ΔG0D. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever Czinho ΔG0C mais Dzinho ΔG0 de D. E aqui eu tenho o Azinho ΔG0 de A. Bzinho ΔG0 de B. Só que agora o sinal é negativo. Eu vou ter menos Azinho ΔG0 de A
menos Bzinho delta G0 de B. Isso aqui é um primeiro termo. Eu agrupei todos esses terminhos aqui. Agrupei esse e esse. Agora, o C tem que multiplicar o RT. Vai ficar Czinho, R vezes T, ln de C. Eu vou ter Dzinho mais RT, ln de D. E assim por diante. Então, eu vou ter um outro termo. Vamos apagar aqui. Eu vou ter um outro termo. O que vai aparecer aqui? Vai aparecer Czinho vezes RT, ln de C. Dzinho, RT, ln de D. Azinho, RT, ln de A. E Bzinho, RT, ln de B. O que é comum em todas essas expressões? O RT. E aí o RT vai multiplicar quem? Vai multiplicar Czinho, ln da concentração molar de C, mais Dzinho, ln da concentração molar de D, menos Azinho, ln da concentração molar de A, e finalmente menos Bzinho, ln da concentração molar de B. Pode parecer grande, mas vocês vão ver que isso aí vai acabar desaparecendo. E aí, o que eu vou escrever? Tudo isso aqui é o cálculo do delta G0 da reação química. Veja que isso aqui está tudo associado a uma condição padrão. O que é isso aqui? Isso aqui é o delta G0 da reação química. O que é o delta G0 da reação química? São todas as energias livres de Gibbs na condição padrão que estão associados aos meus produtos e aos meus reagentes. Isso aqui é conhecido. Agora, olha o que acontece aqui. Aqui eu tenho Czinho, ln de C, Dzinho, ln de D, Azinho, ln de A, Bzinho, ln de B. Como é que eu posso escrever isso? Isso aqui é RT. Como eu tenho ln de C, Czinho que multiplica ln de C, eu posso escrever isso aqui como sendo ln. Isso aqui está multiplicando. Isso aqui é ln de Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, dividido Azão, Azinho, Bzão elevado a Bzinho. Isso aqui é isso. E o que é isso aqui? É a constante de equilíbrio. Isso aqui não é concentração molar dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração molar dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos? Olha aqui o jeitão da constante de equilíbrio. Só que, na verdade, isso para a gente ainda não é constante de equilíbrio. Mas tem jeitão de constante de equilíbrio. Então, simplificando esta expressão, agora eu consigo escrever, agora eu escrevo, que o ΔG da reação química, ela tem que ser igual ao ΔG0 da reação química, mais RT, ln da concentração molar dos produtos elevado a seus coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração molar dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos. Agora estou começando a chegar naquilo que nos interessa. Guardemos essa expressão.
E agora vamos entender o que acontece. Agora a gente consegue entender o que acontece. Esta grandeza eu vou chamar de Azinho, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Ops, errei. Volta. Czão elevado a Czinho. Dzão, Dzinho. Azinho. Bezão, Bezinho. Eu vou chamar essa grandeza de Q maiúsculo. Ela tem jeitão de constante de equilíbrio, mas ainda não é. Ainda não é. E eu vou escrever desta forma, por quê? Porque eu vou escrever esta expressão aqui, vou colocar num outro canto, para a gente... Eu vou escrever desta forma, que o ΔG da reação química é igual a ΔG0 da reação química, mais RT, dá para ver? Ln de Q. Segunda versão da equação que eu demonstrei. Vou deixar aqui. Agora a gente vai entender o que é isso. Agora eu posso apagar um pouco dessa álgebra toda e vamos voltar de novo na nossa reação química. Voltemos de novo na nossa reação química. Esse vídeo é longo, mas ele é absolutamente necessário para a gente entender o conceito de constante de equilíbrio e como é que eu posso efetuar o cálculo dessas constantes de equilíbrio. Veja bem, eu tenho a minha reação Azinho, Azão, Bezinho, Bezão, dando origem a Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Eu estou escrevendo desta forma porque eu tenho A e B como produtos, A e B como reagentes e C e D como produto. O que a gente mostrou num gráfico anterior? Vamos colocar aqui o tempo e aqui as concentrações. Bom, A deve acontecer isso. Deixa eu colocar aqui uma referência. Aí eu consigo fazer um gráfico bonitinho. Eu sei que B deve acontecer alguma coisa assim. Eu sei que C pode acontecer alguma coisa assim. Isso aqui é C. Isso aqui é A. O amarelo é B. E homenagem ao verdão, isso aqui é D. O que nós vimos anteriormente? Nós vimos que daqui para cá, como a concentração de A, B, C e D não mudam, eu posso admitir isso aqui como equilíbrio. E daqui para cá? Daqui para cá eu tenho uma condição de não equilíbrio. Ah, vamos lá. Estamos chegando lá. Paciência, turma. Paciência. O que acontece? O ΔG da reação química é um ΔG0 mais RT ln de Q. Isso vale em qualquer condição. Vou escrever de novo. O ΔG da reação química, em qualquer instante, é o ΔG0 da reação química, mais esse RT ln de Q. Q é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Mas vamos entender Q como sendo uma grandeza que é variável no tempo. Que varia no tempo. Que varia no tempo. Quer ver como que varia no tempo? Vamos colocar aqui um outro gráfico. Coloca tempo.
e coloca a grandeza Q no eixo dos y. Imaginemos que este tempo aqui seja um tempo TC, um tempo característico. Vamos imaginar então o nosso tempo T índice C aqui. No início da reação química, vamos plotar Q em função do tempo. No início da reação química, eu tenho A e tenho B. Não tenho C, não tenho D. Como eu não tenho C, não tenho D, isso aqui é igual a zero. Então, quanto vale Q no tempo T igual a zero? Vale zero. Q vai sair daqui. Vou pegar uma cor bonita, vou pegar o azul. O Q vai sair no tempo zero, quanto vale Q? Zero. O que vai acontecendo com a reação? Os produtos vão aumentando. Os reagentes vão caindo. E o que acontece com Q? Q vai aumentando. O valor de Q aumenta. Ele vai aumentar. Ele vai aumentar indefinidamente? Não. Por que não vai? O que acontece no equilíbrio? No equilíbrio, quando eu tenho equilíbrio, eu tenho energia para gastar? Não. Eu não tenho energia para gastar. No equilíbrio, quanto vale ΔG da reação química? Zero. No equilíbrio, isso é importante. No equilíbrio, na condição de equilíbrio, o ΔG da reação química tem que ser igual a zero. A energia livre de Gibbs tem que ser zero. Por que zero? Porque não tem energia para gastar. Como não tem energia para gastar, a reação não acontece. Não é que não acontece, ela está em equilíbrio. Reagentes e produtos, reagentes vão para produtos e produtos vão para reagentes na mesma taxa. Mas as concentrações de A, B, C e D não mudam. No equilíbrio, portanto, quanto vale ΔG da reação química? Quanto vale isso? Isso aqui vale zero. E no equilíbrio, portanto, ΔG da reação química é igual a ΔG0 mais RT ln de Q. Só que no equilíbrio, isso aqui vale zero. Então, no equilíbrio, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu ΔG0, para a condição padrão da reação química, a condição padrão, vai ser igual a menos RT ln é Q? Agora não é Q. Agora é a constante de equilíbrio. É o K. Por que é K? Porque no equilíbrio, Q é igual à constante de equilíbrio. Por que Q é igual à constante de equilíbrio? Porque a concentração dos reagentes e produtos não se altera. Então, quando o ΔG da reação química for igual a zero, a equação está em equilíbrio. E estando em equilíbrio, eu consigo calcular essa constante de equilíbrio apenas para a condição padrão. Puxa vida, matou. Por que isso? Porque ln de K vai ser igual a menos o ΔG0 da reação química para uma condição padrão dividido por RT. Pronto! Agora eu consigo mostrar como é que a gente pode calcular constantes de equilíbrio conhecendo apenas uma única grandeza termodinâmica, que é a energia livre de Gibbs para uma condição padrão. Eu não preciso nem conhecer a energia livre de Gibbs da reação, porque isso aqui é zero. No equilíbrio isso aqui é zero. Então, se eu conhecer esses valores de energia livre de Gibbs da reação química com uma condição padrão, eu consigo calcular a sua constante de equilíbrio. Agora, qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é que eu consigo, se eu quiser, eu consigo calcular as minhas constantes de equilíbrio. Eu não preciso mais depender de procurar em livros, pesquisar. Se eu quiser calcular, eu posso calcular. E o mais interessante é que se eu quiser, eu posso, para uma condição, para uma reação qualquer, eu posso calcular o ΔG da reação química. Como é que eu posso fazer isso? Ora, ΔG da reação química não é ΔG0
da reação química mais RT ln de quê? Certo. Mas agora, o que é o ΔG0 da reação química? Se eu admitia... Bom, ΔG0 tem que valer sempre. O ΔG0 da reação química é menos RT ln de K. Ah, então o ΔG da reação química, por uma condição qualquer, vai ser menos RT ln de K mais RT ln de Q. Então, o ΔG da reação química nada mais é do que, eu escrevi aqui, RT ln de Q sobre K. Então, se eu quiser, eu consigo calcular o ΔG da minha reação química por uma certa condição. Eu consigo fazer esse cálculo. Então, qual que é a grande vantagem da gente conhecer todo esse histórico do que é a energia livre de Gibbs, a sua importância, o que eu consigo fazer com tudo isso? Primeira grande ferramenta, eu consigo calcular constantes de equilíbrio, conhecido a energia livre de Gibbs da minha reação química por uma condição padrão. Então eu não preciso mais depender de livros, literatura, para calcular constante de desequilíbrio. Eu consigo calcular constante de desequilíbrio. Conhecida as suas propriedades termodinâmicas dos compostos químicos que tomam parte na reação. Qual que é a segunda vantagem de conhecer esse conceito de energia livre de Gibbs? Eu posso, se eu conhecer uma reação química qualquer, por uma condição qualquer, se eu conhecer a concentração dos meus produtos, dos meus reagentes, eu posso estudar a espontaneidade da reação química. Por que eu consigo estudar a espontaneidade da reação química? Porque eu consigo calcular o ΔG. Esse ΔG da reação química, eu consigo calcular. E por que eu consigo calcular? Eu consigo calcular porque se eu conhecer a grandeza Q sobre K, K é conhecido. Se eu calcular a grandeza Q, e se eu calcular o ΔG, se tiver igual a zero, está em equilíbrio. Se for menor que zero, ela é espontânea. Se for maior do que zero, ela não é espontânea no sentido como ela foi escrita. Então eu consigo calcular a espontaneidade de reações químicas, se eu calcular o ΔG da reação química. Então agora a gente deu um baita salto. Nos nossos vídeos anteriores, a gente mostrou o conceito de constante de equilíbrio. Agora nós estamos mostrando como que é possível nós calcularmos constantes de equilíbrio. Nós estamos indo além, numa abordagem muito além. E é esse, na verdade, a essência dessas aulas. A gente vai começar, ao estudar a essência, fundamentos de química aquática, agora a gente vai começar a dar saltos maiores, aonde eu consigo fazer determinados cálculos. Qual que é o cuidado em todos esses cálculos? Eu vou fazer alguns vídeos posteriores apresentando alguns exemplos, mas é importante a gente ter em mente qual que é o cuidado. Todos os valores de ΔG0 que normalmente nós apresentamos na literatura, vamos colocar aqui cuidados. Cuidados. Os valores de ΔG0 que a gente calcula, eles estão associados a uma condição padrão. Que condição padrão que é essa? Temperatura igual a 25 graus Celsius. Como eu preciso calcular a constante de equilíbrio, função desse ΔG0, que temperatura que eu vou usar aqui? Eu preciso usar a temperatura de 25 graus Celsius. Então essa constante de equilíbrio calculada, ela também será válida para 25 graus Celsius. Então, toda vez que eu calcular a constante de equilíbrio utilizando o ΔG0, sabendo que o ΔG0 ele é sempre estabelecido a uma condição padrão de pressão de uma atmosfera, temperatura 25 graus Celsius e concentração dos meus compostos como 1 molar, a minha constante de equilíbrio também é somente válida para 25 graus Celsius. Ah, mas o que acontece se a temperatura for diferente, se a temperatura variar? Nós vamos mostrar em outros vídeos como que eu consigo calcular constantes de temperatura em função da temperatura. Eu consigo fazer isso.
Mas quando eu fizer esse cálculo, isso aqui vale para temperatura de 25 graus Celsius. Cuidado no uso da constante universal dos gases, porque ΔG é alguma coisa quilojoule por mol. O ΔG da reação é joule, é quilojoule. Então o R tem que ser expresso em joule. A unidade é 8,314 joule por mol Kelvin. Então muito cuidado quando a gente for fazer cálculos, porque esta constante universal dos gases tem que estar na forma de joule ou quilojoule por mol Kelvin. Senão as minhas contas, elas dão erradas. Então, esse vídeo foi um vídeo mais longo, mas eu acho que agora eu consegui mostrar para vocês algo além do que simplesmente do conceito de constante de equilíbrio. Agora, nós sabemos calcular constantes de equilíbrio. Agora nós vamos calcular constantes de equilíbrio. E aí nós vamos calcular constantes de equilíbrio utilizando o conceito de energia livre de Gibbs. Ou seja, essencialmente, para forçar mais uma vez o entendimento, por que uma reação ela acontece? Porque ela tem energia para gastar. Se ela está nessa condição de não equilíbrio, é porque ela tem energia para gastar. Ela vai gastando energia. É como conta bancária, você tem dinheiro no banco, você gasta. Quando é que você vai parar de gastar dinheiro? Quando acabar o dinheiro. Quando acabar o dinheiro, você não gasta mais. Imaginando que você não vai ficar negativo, né? Vamos imaginar essa condição. Você não pode mais gastar dinheiro. Acabou o dinheiro. Quando acaba a energia disponível, o sistema está em equilíbrio. Quer dizer, quando eu não tenho energia para gastar, uma reação química está em equilíbrio. Quando eu não tenho grana para gastar, para mim não é equilíbrio, é desespero para a gente. É uma piadinha para a gente poder se divertir um pouco, mas o conceito é mais ou menos esse. Aqui, no equilíbrio, eu não tenho mais energia para gastar, não tenho energia. Então eu cheguei numa condição de equilíbrio. Tá bom? Então com isso, nós vamos encerrar esse vídeo. E o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou fazer alguns exemplos de como que a gente consegue usar estas grandezas, esses valores, esses conceitos, e nós vamos fazer cálculo de algumas constantes de equilíbrio. Vamos fazer alguns pequenos exercícios, tá bom? Então, turma, muito obrigado e vamos seguindo em frente nos nossos vídeos. E não se esqueçam de escutar a Motorhead.